Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade. Meu nome é Flávio, para quem não me conhece. Hoje iniciamos o segundo capítulo do livro O Desafio de Viver. E o capítulo de hoje, da Cíntia Vieira Soares, é sobre o jovem e o seu protagonismo. E a gente dividiu esse capítulo em duas partes. Espero que vocês aproveitem. Iniciamos o capítulo com uma pesquisa científica que a Cíntia nos trouxe, que foi uma pesquisa que aconteceu no Japão. Durante mais ou menos 30 anos, os pesquisadores do Japão, eles queriam pesquisar o comportamento de macacos que viviam isolados em algumas ilhotas ao longo da costa japonesa. Então, eles observavam como que esses macacos se comportavam e para que eles trouxessem esses macacos das árvores para a praia, onde eles seriam mais bem observados, os cientistas, então, espalhavam batata doce ao longo da areia da praia. Então, esses macacos vinham e ficaria mais fácil para eles observarem. Com o tempo, eles observaram que uma macaca jovem, então uma macaca fêmea jovem, teve a inovação de pegar a batata doce da areia e lavar na água do mar antes de comer. E eles perceberam que, realmente, a batata ficava toda cheia de areia quando ela estava jogada na areia da praia. E que essa inovação da macaca jovem provavelmente deixava a batata mais saborosa, por conta do sal do mar, mais palatável, e menos ruim de comer porque não tinha areia. Então não precisava comer e mastigar areia junto. Essa macaca começou fazendo esse comportamento e ao longo de mais ou menos 6 anos, eles identificaram que todos os macacos jovens dessas ilhas começaram a repetir a inovação dessa macaca. E os macacos mais velhos não eram todos que incorporavam essa inovação no comportamento. Principalmente aqueles macacos que tinham filhotes e que aprendiam com os seus filhotes a inovação que os filhotes aprenderam com essa macaca inovadora. Então, o que os cientistas concluíram com essa pesquisa? Eles concluíram que a macaca jovem, ela aprendeu com os seus ancestrais um comportamento e ela modificou, através de uma atitude inovadora, os ensinamentos dos mais velhos. Porque ela não quebrou um paradigma, ela não rompeu com a ancestralidade dela. Os ancestrais saíam das florestas, das árvores, e iam até a praia para comer batata doce. Ela continuou fazendo o mesmo comportamento dos mais velhos, mas ela inovou o comportamento lavando a batata no mar, o que tornava a comida mais gostosa. A macaca, ela conseguiu fazer isso através dos ensinamentos que já vinham, e os outros macacos mais jovens incorporaram com mais facilidade essa inovação. Os macacos mais velhos, por conta de que já estavam acostumados, nem todos inovaram a atitude. Alguns, principalmente os que tinham filhos mais jovens, então a convivência dos macacos mais velhos com os macacos mais jovens familiares fez transformar e melhorar e renovar como eles comiam a batata doce, lavando na água do mar. Então, a Cíntia traz essa experiência científica para revelar a renovação e o dinamismo que são características inerentes das gerações mais jovens. Isso aconteceu com essa experiência científica em macacos isolados de ilhas no Japão, mas a gente pode extrapolar isso para a juventude da nossa sociedade humana. Então, a gente sabe que o papel dos jovens na convivência
com outras gerações é de suma importância para o desenvolvimento da humanidade. Então, essa é a grande chave que a Cíntia traz na correlação desse evento científico, dessa pesquisa científica com a atualidade. Então, ela mostra que os jovens, eles têm uma característica clássica de ser idealistas, de serem arrojados em prol aos sonhos que eles trazem. Eles têm um anseio pela renovação. Eles não rompem, né? A característica não é romper com o que já vem, mas transformar para que seja melhor o que vem dos ancestrais. E essa é uma característica da juventude. Essa busca incansável pela autorrealização, essa vontade de mudar o mundo que é inerente da juventude e esse otimismo contagiante. Então, essas características que são típicas da faixa etária da juventude, elas são muito importantes não só no crescimento deste grupo, mas com a convivência com as populações mais velhas. A juventude é capaz de ser uma força motriz na inovação, no dinamismo e na melhoria dos comportamentos existentes. E aí não está no capítulo do livro, mas eu trouxe para vocês uma história super atual, eu acho que quase todo mundo deve conhecer. Ela foi a ganhadora mais jovem do Nobel da Paz. A Malala, essa menina que vivia no Paquistão, hoje em dia ela mora na Inglaterra, ela é uma exilada política por ter sido perseguida e teve um atentado, e a gente vai ver melhor num filmezinho que eu vou passar agora, para a gente entender qual a característica, o que a Malala fez. Ela, prestem atenção no comportamento dela junto com o seu pai e qual a transformação que ela trouxe para a sociedade, não só do Paquistão, mas para a sociedade de uma maneira geral. Era uma vez uma menina que amava livros. Seu nome era Malala Yousafzai. Ela também amava ir para a escola. Malala vivia num lindo país, o Paquistão. Mas lá tinha um grupo radical que achava que escola não era lugar para menina, não. O Talibã também as proibiu de muitas outras coisas. Quando seu país virou um filme de terror, Malala tomou coragem. Começou a escrever sobre tudo aquilo para quem quisesse ler. Mas o seu pai não queria deixar pista e os dois inventaram um nome de mentirinha para enganar os extremistas. As palavras de Malala, ou melhor, de Bulmacai, se espalharam por todo o planeta. Até que um dia, voltando da escola, a identidade dela foi descoberta. Foram 3 tiros. Quando Malala acordou, as palavras já tinham acordado o mundo. E o que parecia fim virou início. Ela hoje é a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e deixa mais essa lição. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Estude como uma garota. Então, é bem tocante, né? É bem impressionante a história da Malala. Eu trouxe para vocês porque essa é uma história real, recente. Ela está ainda, agora ela acabou de se formar na Inglaterra e tem uma atividade muito atuante na transformação da sociedade moderna, incorporando novos costumes ao que já existia. E o que tem mais interessante para a gente exemplificar com o caso da Malala é a coragem que é característica dessa juventude, dessa geração mais nova, a inovação e uma coisa muito importante que vai ser mais importante para a gente puxar um link lá com a próxima aula, que é o papel dos pais no aprimoramento espiritual no período da juventude. Então, a Malala, ela só conseguiu chegar onde ela chegou porque ela teve
a ajuda do pai, o pai acreditou nela, o pai entendeu a necessidade dela, e o pai deu uma característica fundamental que a Cíntia traz no capítulo para a juventude, que chama-se autonomia. O jovem, ele só vai conseguir colocar em prática os seus sonhos, o seu idealismo, e desta maneira transformar a sociedade numa sociedade melhor. Ele só vai conseguir colocar essa força motriz que é inerente da juventude se o jovem for apoiado pelas gerações mais velhas, for compreendido, e se ele tiver uma atitude ativa na transformação, que isso só se obtém através da autonomia do jovem. Então, a autonomia é quando uma pessoa mais velha acredita no potencial transformador do jovem e coloca empenho na ajuda e em acreditar que isso vai acontecer de melhor. Na Gênese, a gente tem um trechinho que fala que a nova geração marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que houver chegado. Então, não é que a sociedade vai conseguir transformar o mundo mais do que dá. Vai transformar o mundo, sim, da maneira que a evolução espiritual da humanidade permitir. Então, num período de transição do planeta, de prova e expiação para regeneração, a gente consegue fazer uma transformação dentro desse escopo ao qual a humanidade está inserida. Não que vá alterar essa evolução, mas é a maneira por onde vem esse crescimento. E a força jovem, ela é uma alavanca que traz renovação e energia para a transformação do mundo. Então, o que é uma alavanca? Vamos pensar na imagem figurada mesmo. A alavanca é aquilo que facilita eu movimentar alguma coisa. Então, quando a gente coloca uma alavanca, a gente está impulsionando, a gente está facilitando e determinando o movimento de alguma estrutura. Então, essa força motriz da juventude é a alavanca para um mundo melhor. Então, a Cíntia frisa o tempo todo, durante o capítulo, a importância de confiar e de colocar crédito nessa característica inovadora e transformadora da juventude. Teve um encontro em 2005 em Curitiba, que foi um encontro que era para abordar bastante o assunto da juventude no espiritismo, na doutrina espírita. E o Divaldo era um dos palestrantes desse evento, e no encerramento desse evento, o Divaldo recebeu uma psicofonia, uma mensagem psicofônica do Dr. Bezerra de Menezes, que a gente sabe que ele tem uma ligação muito, muito forte com nós encarnados aqui no Brasil. E o Dr. Bezerra de Menezes disse para ele, na psicofonia, né, passou a mensagem: diga aos nossos queridos filhos, e aí ele estava falando sobre os jovens, que eles não são a esperança, eles são a realidade do amanhã. Então, olha que importante, olha que peso que o Dr. Bezerra de Menezes coloca na juventude. Não é a esperança, no sentido de esperançar alguma coisa, é a realidade. Diga aos jovens que os mentores da humanidade confiam neles, na condição de construtores da humanidade e do futuro. Eles são o alicerce de uma sociedade infinitamente feliz. Então, olha que importância que traz o Dr. Bezerra de Menezes para a juventude. O jovem, ele é a base, ele é o alicerce de onde vão ser construída toda a estrutura de uma humanidade regenerada, de uma humanidade melhor, mesmo que não seja transformada completamente, mas é a base de onde vai vir tudo. E aí eu puxo uma seta dessa passagem, né, dessa psicofonia deles. Se os mentores da humanidade confiam na juventude, nós, que somos mais velhos do que os mais jovens, sempre a geração mais velha também tem que colocar confiança, porque é a partir da inovação da juventude
que as coisas vão ficar, que a humanidade vai ficar melhor. E aí eu trago um conceito que vai ser fundamental para a gente entender essa ligação, essa inter-relação entre as gerações, que é o conceito de que nós não temos a idade cronológica que nós temos na vida física. Nós temos que entender, sempre quando a gente for analisar uma geração, a gente tem que analisar sob a ótica espiritual, sobre a ótica da pluralidade das existências. Então, esse termo pluralidade das existências mostra que as existências são múltiplas e as reencarnações sucessivas. Então, às vezes a gente tem a ideia de que uma pessoa mais velha tem muito mais sabedoria do que uma pessoa mais jovem. Quando a gente fala em termos de experiência vinculado à idade cronológica que eles se encontram, sim. Uma capacidade de discernimento baseado nas vivências desta vida, sim, faz sentido. Mas quando a gente pensa que o jovem, ele não é jovem, ele tem uma multiplicidade de encarnações que vem antes dele, dessa existência. Então, ele traz uma bagagem. A criança traz uma bagagem e a gente não consegue, através da nossa visão segmentada dessa única existência, fazer uma distinção de quem tem mais conhecimento em qual área do que outra pessoa. Então, vai ser fundamental a gente entender que, quando a gente lida com pessoas mais jovens ou mais velhas do que nós temos que nos desvincular parcialmente da característica inerente da idade cronológica que essa pessoa traz nessa existência. A gente tem que expandir esse nosso conhecimento, esse nosso conceito de que o jovem e a criança de hoje traz com bagagens de outras existências. E essas bagagens, elas podem ser boas ou ruins. Essas bagagens podem ser de grande valia para o crescimento daquela pessoa nessa existência, ou essas bagagens podem trazer características de falência, de perda de evolução nessa existência, porque às vezes a bagagem que traz são vícios, são defeitos, são características que não são boas para o aprimoramento espiritual. Então, é muito importante, e isso vai ser fundamental para a nossa discussão da semana que vem, que é essa inter-relação entre as gerações e o papel das gerações mais velhas sobre a geração mais nova. E aí, meus amigos, para a gente finalizar essa aula, eu trago uma reflexão, um questionamento que foi feito no capítulo e que é fundamental importância para a atualidade. Como está a juventude em relação aos centros espíritas? Como está o papel do jovem na doutrina espírita? Já que a gente já viu que o jovem é a base, é o alicerce, como diz o Dr. Bezerra, para a transformação e renovação e melhoria de um mundo melhor. E, obviamente, a doutrina espírita precisa dessa base, desse alicerce, para que continue se renovando, se ajustando às modernidades do mundo, à melhoria da humanidade. Então, como é que está isso? A gente tem que entender que o jovem, ele tem uma característica ativa e não passiva. Então, é importante que se dê voz ao jovem, que se acredite na juventude. Então, é importante que na casa espírita, jovens possam ser atuantes não só dobrando caixa para pizza ou ralando mussarela para pizza porque são mais fortes e porque... Não, os jovens, eles têm que ter abertura na casa espírita para aplicar o passe, para fazer os cursos, para ser orador, para trabalhar na sala mediúnica, para sentar na mesa mediúnica, para desenvolver a mediunidade, para os estudos, para ser palestrante, para ser monitor de cursos, enfim. A juventude, ela tem que ser estimulada a dar o seu melhor lado, que é o lado da renovação, da inovação, da coragem,
da autorrealização, como a gente viu, que é a base da juventude. E dessa mesma maneira, é como a humanidade, a sociedade, lida com o jovem para a sociedade. Como é que se a sociedade está preparada para dar voz, para dar autonomia, como foi dito, como o pai da Malala deu para ela, se nós estamos preparados para dar essa autonomia à juventude e, assim, trabalharmos junto, unidos, nessa engrenagem de gerações, que essa é o que dá a característica de inovação de um mundo melhor. Chegamos, então, ao final dessa primeira parte do nosso estudo. Espero que tenha sido oportuno e proveitoso para vocês, como foi para mim. Na semana que vem, já fazendo uma prévia, a gente vai falar sobre o papel dos pais, dos educadores na juventude e como que isso pode transformar os espíritos que estão chegando aí. Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom descanso, estejam em paz e na próxima semana nos encontraremos aqui. Muito obrigado pela atenção, pela dedicação de vocês. Grande abraço, até terça-feira que vem.